Oi, crianças, estamos começando novamente mais uma semana. Que o Papai do Céu sempre nos proteja. Hoje já é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Essa semana ainda, vocês vão estar recebendo, a mamãe vai estar recebendo o nosso horário, o nosso calendário das avaliações. As avaliações nada mais é que exercícios que a tia vai pedir para vocês fazerem daquilo que já foi apresentado para vocês nas apostilas, os conteúdos que nós já estudamos. Então, é importante que cada um fique atento às datas, porque a partir do dia 5 de abril, nós já vamos começar, já lá na outra semana, certo? Então, é importante também que a criança faça e a mamãe manda para a tia Fátima para poder verificar se está fazendo, certo? Quando manda para a tia Fátima vê algum errinho, eu corrijo. Tem criança que já vem certinho, a tia entende que a criança esteja fazendo corretamente. Só que eu preciso que mande esse retorno para mim. Tem criança que ainda não mandou, então a tia Fátima está esperando, está conversando com a mamãe, está pedindo, então é necessário sim. Não precisa ser no mesmo dia, pode ser no outro dia, mas tem que mandar, certo? Então, hoje nós vamos começar com português, o verde, lá no início da nossa apostila. Nós paramos na nossa última página que nós fizemos, nós falamos sobre aquela canção da família, depois nós fizemos uma breve apresentação. Agora, nós vamos para a página 63. Na página 63, vai continuar falando sobre gênero textual, que são informações. Então, essa página, ela é uma receita, porque uma receita também é um tipo de informação. Então, eu vou ler aí, olha. As famílias têm determinados costumes e tradições. Uma tradição entre as famílias é refazer receitas gostosas que os mais antigos criaram. De repente, tem um bolo da vovó que vocês gostam muito, a lasanha de uma tia. Então, eles vão passando a receita para a mamãe. Não fica a mesma coisa, com o mesmo sabor, não fica tão gostoso, mas as receitas vão sendo passadas. Essa daqui se chama paçoca da Bisa. Então, o que vem numa receita? Primeiro passo de uma receita, eu preciso dos ingredientes. O que são os ingredientes? São os produtos que eu vou usar para fazer a minha receita. Em seguida, vem o modo de preparo, porque, olha, essa receita, ela pede assim, ó, 400 gramas de amendoim torrado, um pacote de bolacha doce, uma lata de leite condensado e uma colher de manteiga. Eu preciso saber qual dos ingredientes vai primeiro. Não posso pegar tudo, jogar numa panela, mexer, de repente não dá certo. Não é todos que funcionam. Então, modo de preparo, olha lá, diz que primeiro tem que torrar o amendoim, vai bater no liquidificador, pegar a bolacha, bater também, e numa vasilha vai colocando aos poucos os ingredientes para se fazer a paçoca, tá? E eu gosto muito de paçoca, mas essa receita da Bisa que a tia nunca fez, então eu não posso dizer para vocês se vai ficar gostoso ou não. Quem quiser tentar e fazer e depois me avisar, tá bom? Então, lá na 64, então voltando, gênero textual também é um tipo de informação, que seria receita. O número 1 tá assim, ó. Observe o título da receita. Ela indica que ela é o quê? É uma receita de um cozinheiro famoso? É uma receita de família? Ou é uma receita de um programa de televisão? Número 2. Os quadradinhos do final da receita, servem para o quê? Para brincar, para comer ou para enfeitar? Então, vocês vão olhar lá, ó, os quadradinhos no final da receita, que são essas bordinhas que tem em volta, como se fosse uma moldura. Então, o que vocês acham que é? É para comer? É para brincar ou para enfeitar? Né? Se é uma receita, com certeza é para comer. É uma receita do quê? De um sorvete, de um doce ou de uma sopa? Número 4. Copie os ingredientes necessários para fazer a receita. Então, nós já sabemos quais são.
eu só tenho que copiar, que é a quantidade de amendoim, depois a bolacha, o leite e a manteiga, mas tem que escrever se são 1 colher ou 2 colheres, um pacote ou 2 pacotes, então tem que ser exatamente como diz lá na receita, porque senão depois não dá certo. Número 5. Circule o trecho do texto que indica como a paçoca deve ser feita. Essa parte de como ela deve ser feita é o modo de preparo, então vai lá e circula. Você percebeu que os ingredientes apresentam quantidades? Você considera isso importante? Sim. Por quê? Então, por que é importante seguir aquela quantidade? Você já fez a receita da paçoca da Bisa? Se alguém já fez uma receita que é a mesma coisa, só que tem outro nome diferente, assinale o sim. Se não, o não, certo? Página 65. Sua família tem alguma receita que foi feita pelas pessoas mais antigas e até hoje vocês a repetem? Qual? Aí vocês vão responder aqui. Quem não tem, só escreve não. E quem diz que tem e faz, vai escrever sim e vai só colocar o nome da receita, não precisa passar a receita toda. Por que as pessoas escrevem receitas? Escreva V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. Eu escrevo uma receita para contar uma notícia para minha família? Ou para ensinar outras pessoas a fazer uma comida? Para fazer uma poesia sobre a família? Ou para lembrar como se faz alguma comida? E aqui embaixo tem um recadinho, aqui uma curiosidade. As receitas culinárias apresentam o título, que é o nome da receita, a lista de ingredientes com a quantidade necessária e o modo de utilizar esses ingredientes, que seria o modo de preparo. O rendimento diz mais ou menos quantas paçocas vão dar. Então, lá no texto diz que com essa receita eu consigo fazer mais ou menos 40 porções, né? Então, é próximo desse número. Agora, na página 66, tem uma curiosidade aí. Como nós estamos falando da receita, então tem uma curiosidade sobre o pão de queijo, que ele é tradicional lá de Minas Gerais, né? E que quem tornou o pão de queijo muito famoso foi uma senhora, ela se chama Artêmia Chaves Carneiro. Então, vou compartilhar aqui só para vocês verem o rostinho dela como é, que se alguém encontrar por aí, olha, então, ela é uma simpática senhora de óculos que virou o símbolo da rede Casa do Pão de Queijo. Ela é mineira, então ela fez essa receita e começou a vender. E faz muito sucesso e ela vende muito até hoje, tá? Então, essa aí é a dona Artêmia. Isso é só a título de curiosidade que vocês têm aí. E a Ana está dando um recadinho para vocês. Que delícia! É um trem muito gostoso, ai. Símbolo da cozinha mineira, a gostosura virou mania nacional. Pão de queijo, certo? Agora, na 67, já vem uma receita. Uma receita simples e fácil. Observem os ingredientes. Eu tenho aí pão de forma, eu tenho maionese, eu tenho o sal e o tomate. O que vocês acham que essa receita é do quê? De uma sopa de tomate, um sanduíche de queijo ou um sanduíche de tomate? Então, vocês vão observar bem os ingredientes aí e vai assinalar a resposta certa. Marque os ingredientes necessários para essa receita. Eu preciso de 1 fatia de pão de forma ou de 2 fatias de pão de forma? Tem pimenta lá na nossa ilustração? Tem tomate? Tem maionese? Tem sal? Tem ketchup? Mas nós temos que seguir o que tem aqui no desenho, na nossa ilustração, tá? Virou 68. Marque com um X a ação que deve ser realizada com tomate. Ou melhor, de que maneira eu devo colocar o tomate? Eu pego ele e aperto, como tem a primeira indicação,
ou eu tenho que cortar? Isso é coisa de adulto, para adulto fazer. Criança não vai pegar e vai cortar o tomate, certo? Então, o que vocês acham que está correto, vocês vão assinalar o quadradinho embaixo. Escreva a sequência das ações da receita. Primeiro passo, o que será que tem que fazer? O que vocês acham? Passar a maionese do lado do pão? Será que é isso? Cortar o tomate em rodelas? Espalhar as rodelas de tomate sobre uma das fatias do pão? Colocar sal nos tomates? E juntar as duas fatias e bom apetite? Será? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pão, vou passar maionese, né? Igual aquela parlenda, né? A bruxa estava com a faca na mão, passando manteiga no pão. Só que não é essa. Então, agora, vai pegar a fatia de pão de forma, vai passar a maionese nas duas fatias e depois vai colocar o recheio. Esse só tem tomate. Depois vai colocar um pouquinho de sal e vai colocar o outro pão para virar um sanduíche, certo? Então, vocês vão colocar essa sequência que deve fazer. São 5, tá? Embaixo, no número 2, diz assim: escreva a receita completa na página a seguir. Na primeira linha, escreva o título da receita. Qual é o título da nossa receita? Sanduíche de tomate. Liste os ingredientes e descreva o modo de fazer. Então, aí você vai colocar sanduíche de tomate e ingredientes. Quais são os ingredientes que nós temos ali? Vai colocar os ingredientes. E o modo de preparo é a maneira como você vai montar o seu sanduíche, certo? Então, isso tudo, a montagem do sanduíche, é na página 69. Olha que página bonitinha, inteirinha para vocês escreverem no capricho com a letrinha, certo? Muito bem, então essa foi a nossa aula de português de hoje. Não esqueçam de tirar a foto e mandar para mim. Beijo, beijo, até daqui a pouco na aula de geografia. Vamos, crianças, continuando agora geografia. Lá no azul, mais para o fim da apostila, na página 16. Nós fizemos na aula passada aquela atividade sobre o quarteirão, mas era do bairro do Vitor. Aí eu pedi que vocês desenhassem mais ou menos o quarteirão da casa de vocês. Embaixo ficou assim, só essa ilustração, mas para a gente pensar um pouquinho. Acredito que vocês já devam até ter visto também, olha, a criança ao lado não tem um lugar para morar. Vamos supor que você, com seus familiares, resolvesse conversar com ela para saber o porquê. O que você acha que ela responderia? Em sua opinião, porque muitas crianças não têm assegurado o direito de moradia. É triste, é uma cena triste, é uma realidade, é coisa que acontece muito. Então, eu acredito assim que nós, vocês, crianças, são muito privilegiados e abençoados, porque tem uma família, tem um lar para morar, tem a moradia, tem o trabalho, tem uma escola, e tem criança que não tem, tá? Então, se você sentir aí no seu coraçãozinho que está com vontade de falar com a mamãe sobre esse assunto, ótimo, tá? Se quiser mandar um áudio para a tia também falando do mesmo assunto, eu vou ficar muito feliz, certo? Então, vamos agora terminar esse assunto aqui na página 17. Ficou faltando completar aqui, ó. O é um conjunto de informações para localizar o endereço onde moramos. O que é importante para eu chegar aí na casa de vocês? Eu preciso ter o quê para saber onde cada um mora? As ruas são espaços públicos, portanto, pertence a todas as pessoas, pertence a todos, né? Eu posso ir e vir lá na rua, dentro da minha casa é diferente. Em uma cidade, é uma área fechada por 4 ruas. O quê? Que nós acabamos de desenhar lá atrás, o quarteirão. E no número 3 diz assim, ó, faça um desenho com visão vertical, ou seja, qual é a vertical? Aquela em pé, de um quarteirão em que você quisesse morar. Coloque nele todos os elementos que você gostaria de ver ali. Então, vocês vão imaginar um quarteirão que vocês queriam morar. Eu sei que cada um já tem a sua casa, direitinho,
ama ali, porque o melhor lugar do mundo é a casa da gente, já falei isso. Mas vocês podem imaginar, fazer um quarteirão imaginário. O que vocês gostariam que tivesse no seu quarteirão e que não tem, tá? É só isso, é só um simples desenho. Vamos lá agora para a página 18 e 19 tem uma letra de uma música que se chama Passagem de Minha Vida. É uma música sertaneja, é até muito bonita, mas a tia não conseguiu encontrar ela para colocar aqui, porque o que eu encontrei está a letra toda, e aqui tem partes, porque lembra aqueles 3 pontinhos que eu já disse que significa que continua, e que aqui só colocaram só uns pedacinhos? Eu vou ler somente o que está aqui, ó. Na serra onde eu nasci, a gente só escuta o cantar dos pássaros. Mas se de lá, ele quis dizer, se ele mudar meus parentes, nem a passeio passo por lá, não passo. Vivi lá até os 15 anos, montando em boi e jogando laço. Depois vim para Araçatuba, fui pegando mais desembaraço. Eu tenho essa inclinação que eu hei de viver com a viola no braço. Ele é um cantor. Conheço o nosso Brasil inteiro de avião, de carro e de trem de aço. Antes não ganhava nada, hoje no bolso tenho dinheiro, é de março. Então, quando ele morava lá no sítio, na fazenda, ele não tinha muito dinheiro, aí ele colocou o violão aonde? Né? No braço e saiu para cantar pelo Brasil afora. Né? Então, ele juntou bastante dinheiro de março, um pacote. Hoje a sorte me acompanha, eu deixo saudade em lugar por onde eu passo. Tá? Então, está escrito aqui, Tião, Carreiro e Pardinho. Aqui vem algumas informações que diz assim, ó, quem está contando essa história? É um cantor que toca viola, né? Como era o lugar onde ele morava? Lá já diz, e por que que ele saiu? Por que que ele saiu de lá? Aí, se ficar em dúvida, volta e lê lá novamente. Qual o nome do primeiro lugar para onde ele se mudou? Eu acabei de dizer ali no texto, é um lugar que se chama Araçatuba também, no estado de São Paulo. E como ele se deslocou pelo Brasil? Se deslocou é sair de um lugar para o outro. Como ele foi? Ele foi de 3 meios de transporte, de carro, de avião e o trem, que ele chama de trem de aço, certo? Então, vamos virar para a página 20 para continuarmos esse mesmo assunto. O deslocamento das pessoas. As pessoas estão em constante movimento no mundo. Nossos antepassados não habitavam necessariamente o lugar em que vivemos hoje. É possível que tenha se deslocado de outros lugares. Então, o que que quer dizer? Que tem pessoas que nascem em um lugar e ficam até morrer. Outros vão mudando, vão se deslocando. Por exemplo, ó, a tia Fátima, a mãe da tia Fátima, a família da tia Fátima, eles eram de Minas. Eles moravam numa cidade que chamava Ouro Fino. Aí eles se deslocaram lá de Ouro Fino e vieram ficar em Mogi Guaçu, que foi onde eu nasci, e eu fiquei aqui. Então, eu volto lá para Ouro Fino só para passear, que é gostoso, os parentes estão tudo lá. Então, o deslocamento é quando eu mudo de lugar, certo? Eu saio de um lugar para ir para o outro. E os antepassados, quem são os antepassados? São aquelas pessoas, geralmente familiares, que nasceram antes de nós. Essas pessoas podem ter mudado muito ou pouco de um lugar para o outro, ou até nem ter mudado, entre estado, cidade, ou até mesmo dentro da própria cidade, que às vezes acontece. Eu moro numa casa e depois eu quero mudar para outra. Então, eu mudo para outra, eu desloco para outra casa. Eu já fiz muito isso. A tia morou em vários lugares aqui dentro de Mogi Guaçu. O último lugar que eu morei foi num sítio. Então, a tia saiu do sítio e veio morar na cidade. Era muito gostoso lá. Esse deslocamento das pessoas é denominado migração. Então, tem um nome, certo? Depois vocês perguntam aí para a mamãe se ela sempre morou em Mogi Guaçu ou se ela veio de outra cidade, de outro estado, a vovó, quem tem a vovó que mora em outro lugar, né? O relevo dos lugares. O que será que é isso, hein?
Se observarmos com atenção os lugares onde vivemos, iremos perceber que nem sempre são planos. Planos é quando apresenta o mesmo nível, que é bem reto, certo? Que a gente olha assim, a perder de vista e está sempre retinho. Alguns terrenos variam entre pontos mais altos e mais baixos. Igual aqui em Mogi Guaçu, a gente mora numa parte alta da cidade. Quando a gente vai para o centro, que a gente está lá no centro, tem uma descida para chegar até lá. A prefeitura já está no morro mais alto. Então, Mogi Guaçu não é plano, ele tem alguns lugares que são mais elevados, certo? Na música da abertura, lá que eu li para vocês, o autor vive em um lugar bem específico, repleto de serras, porque ele diz na serra onde eu nasci. Serra é o nome dado para um local onde o terreno varia de pontos muito altos ou muito baixos, como se fossem montanhas próximas uma das outras. Olha essa ilustração aí, ó. Trecho da serra na Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. A tia Fátima já foi conhecer esse lugar. É lindo, maravilhoso, certo? Então, assim, ó, migração é quando as pessoas se deslocam, mudam de um lugar para o outro, de uma cidade para outra cidade. Por exemplo, eu moro em Minas, vem morar no estado de São Paulo, e o relevo é a paisagem, são as serras, são as montanhas, certo? Então, aqui tem uma atividade embaixo que diz o seguinte, olha, converse com 3 adultos de sua família, de preferência os pais, os responsáveis ou os avós, e preencha o quadro a seguir. Tem 3 tipos de pergunta, ó. Grau de parentesco. Por exemplo, vou conversar com a vovó, então eu escrevo aqui vovó. Aí você vai perguntar para a vovó, vovó, em que cidade você nasceu e o estado? Vamos dizer que a vovó nasceu lá em Campinas. Campinas, estado de São Paulo. Em qual cidade e estado ela mora? Ah, hoje ela mora aqui em Mogi Guaçu. Então, a vovó, ela fez um deslocamento de um lugar para o outro. Ela saiu de lá e veio migrar aqui, veio morar aqui. Depois tem que ter 3 parentes. Pode ser o papai, a mamãe, a vovó, quem vocês acharem que deva fazer, tá? Mas tem que ser adulto, não pode ser criança. Esse da página 2 aqui, eu já volto nele para explicar, tá? Aqui tem um menininho aqui cantarolando. Vamos imaginar que é o moço lá da nossa música. Então, o que vocês vão fazer? Complete o desenho da casa do autor da música com os elementos que faltam, né? O que vocês acham que está faltando aí? Ele está cantando. Aí vocês vão continuar a cena, só tem ele e uma casa. Aí vocês vão colocar o que vocês acham que tem do lado, certo? Na página 22, vai falar um pouquinho sobre os nossos bairros. Bairros são os lugares em que vivemos. No capítulo anterior, aprendemos sobre a rua e o quarteirão. Agora, nós vamos aprender o que é um bairro. Então, está escrito aí, bairro corresponde a cada uma das partes de uma cidade. Podemos dizer ainda que um bairro é formado por grupos de ruas e quarteirões. Então, vocês vão circular, grifar, passar o marca-texto no que significa bairro, tá? Aqui embaixo já tem o desenho de um bairro. Então, presta atenção, ó. Observe o desenho a seguir e responda as perguntas lá da 23. Então, fiquem com a apostila aberta e vamos para as respostas. Então, tem o bairro aqui, ó, tem São Carlos, São Vicente, Laranjeiras, tem as ruas, nome de avenida, tem um colégio, tem um auditório, tem um hospital municipal. Então, isso é a foto de uma planta que foi tirada de um bairro. Então, vem aqui, ó. Em sua opinião, o que é um bairro? Aquilo que a tia pediu para vocês gravarem ali, ó. Que o bairro, ele tem a parte de uma cidade, um conjunto de quarteirões, que tem várias ruas, para se formar um bairro. Tem comércio também. O que você observa neste desenho? O que a gente vê aqui? Nós estamos vendo ruas, nós estamos vendo construções, tem prefeitura, tem praças. Então, vocês vão
e escrever 4 coisas que vocês veem aqui, tá? Então, vai lá, ó. O que você observa no desenho? Eu tenho ruas, eu tenho quarteirões, avenidas, parque, construções. Tem até um lago aqui, ó, no bairro São Vicente, tem o Lago São Vicente. Número 3. Que tipo de desenho é esse? É uma planta, né? Foi tirada uma foto, ó, de cima, para poder mostrar aqui para vocês. Contorne na planta um quarteirão que tem uma forma retangular. Então, vocês vão olhar ali o que vocês acham que tem a forma retangular e vai circular. Só isso. Você acha que um bairro, como o da fotografia da página, essa que nós estamos observando, é adequado para as crianças e seus familiares viverem bem? E por quê? E agora, hein? Essa é uma resposta pessoal, né? Então, vocês vão olhar, vão verificar se vocês gostariam de morar ali ou não. E por quê? Tá? 24. Na 24, nós temos assim, ó, outras formas de viver. Os beduínos, beduínos, o que será que é isso? Calma que nós já vamos explicar. Os beduínos são uma comunidade de nômades. Povos nômades são pessoas, são grupos de pessoas que não possuem residência fixa e migram com frequência. Lembra lá da história da vovó, até da tia Fátima, que saiu de Minas Gerais e migrou aqui para Mogi Guaçu? Só que quando eu vim para Mogi Guaçu, eu já tinha uma casa para morar. Só que tem famílias que, por exemplo, eles moram num lugar onde tem alimentos, tem trabalho. Acabou o trabalho, eles não conseguem mais, eles juntam as coisinhas deles e vão para outros lugares. Só que onde eles chegam, eles não têm onde morar. Então, eles têm que procurar um emprego, às vezes têm que se alojar embaixo de barracas, né? Então, é meio complicado. É complicado esse tipo dessa mudança, desses nômades, porque eles deixam de viver num lugar onde eles tinham uma segurança, de repente acabou, eles têm que procurar outro e começar tudo de novo. E isso não são só adultos, tem muitas famílias que levam crianças. Então, nômades são pessoas que estão sempre mudando de lugar. Ele saiu daquele lugar, ele veio aqui, para esse outro. Aí ele chega, tem água, tem um rio, tem um lugar para fazer a plantação, aí eles arrumam um emprego. Eles ficam um tempo. Também não deu certo, eles se mudam e vão para outro lugar, certo? Então, vamos lá, ó. Isso aqui é um acampamento de beduínos na Jordânia. É uma comunidade nômade, as pessoas que ficam deslocando de lugar sem ter residência fixa, sem ter uma casa certa para morar. Vivem na imensidão dos desertos da Ásia, isso aqui é mais informação. Foram feitos estudos que identificam que cerca de 380 mil beduínos que vivem de modo diferente pertencem a algumas tribos, tá? Então, esse tipo de informação aqui é mais uma curiosidade sobre essa ilustração, tá? Mas a Ana tá aqui, já até vestiu uma roupinha e disse aqui pra gente, então, esse balãozinho onde ela fala dos povos nômades, vocês podem também passar o marca-texto, porque essa informação aqui é importante, tá? Aqui embaixo diz assim, ó, se você fosse nômade como os beduínos e vivesse em uma região desértica, como você imagina que seria a sua casa? Desenha no espaço a seguir, tá? Tudo imaginário. Vocês vão imaginar aqui. Eles moram na barraca, eles moram na tenda, eles moram no tipo de uma favela. Vocês vão imaginar e fazer o desenho, tá? Na 25 é sobre o que nós falamos. Então, tá escrito assim, ó. Leia as frases a seguir e grife com lápis de cor vermelho o significado de antepassados e com lápis verde de migração. Então, vamos lá. Os antepassados são as pessoas, que geralmente são os familiares que nasceram antes de nós. E a migração é o deslocamento realizado pelas pessoas entre países, estados ou cidades, certo? Número 2, complete as frases. Quando nós deslocamos, observamos que os terrenos onde pisamos nem sempre são
planos. Nossos antepassados podem ter se deslocado de um estado para o outro, de uma cidade para outra, ou de até um bairro, né? Pode mudar, estar num bairro, numa casa, achou uma casa melhor, vai mudar para o outro bairro. Igual a escola ficava num bairro, aí construiu no outro bairro, porque fez uma mudança para melhor, certo? Podemos representar um bairro com ruas e quarteirões por meio de aquele desenho lá que tem ruas, quarteirões e avenidas, aquilo lá é uma planta. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Bairro é cada uma das partes de um território de uma cidade? Verdadeiro ou falso? Todos os bairros das cidades brasileiras têm estruturas adequadas para as crianças viverem bem com seus familiares? Não, tem bairros que faltam muita coisa, tem bairros que não tem asfalto, tem bairros que não tem a rede de esgoto, às vezes tem que arrumar, então nem todos. Os bairros existem para facilitar a administração do governo da sua cidade? Sim. Todas as pessoas vivem em bairros? Não, né? Tem outras que vivem em sítios, em chácaras. As pessoas migram somente para buscar emprego em outros lugares? Não, não é só pelo emprego, né? Tem vários fatores. Releia o texto da página 18 e assinale o que for correto. O autor mudou-se para Araçatuba por quê? Porque ele possuía muito desembaraço, ele falava muito, ele conversava com todo mundo, ou ele queria viver com a viola no braço, né? Ele gostava, ó, de tocar a viola dele. Após migrar, o autor teve uma condição financeira melhor ou pior? Ele ganhou mais dinheiro? Então foi melhor ou foi pior para ele? Certo? Agora, voltando lá naquele exercício que eu pedi para esperar um pouquinho. É o da página 20, que vocês vão perguntar para 3 pessoas onde nasceu e onde mora. Mas tem que ser pessoas que já mudaram, não pode ser pessoa que sempre viveu aqui, porque senão não vai dar certo lá na atividade do mapa. No número 2, pede para a gente lá no final da nossa apostila, lá onde pode recortar, que tem as figuras que se chama anexo. Ó, vocês vão encontrar, tá bem claro aqui, né? É o mapa do Brasil, tá vendo? Aqui tem o mapa do Brasil, aqui embaixo tem a legenda. Deixa eu acender a luz para ver se melhora. Vamos ver se dá para ver agora ou não, deixa eu ver. Mesma coisa, mas aqui tem o mapa e aqui embaixo a legenda. Já vou explicar. Vocês vão destacar essa folha, recortar nos pontinhos do lado. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, ó, vocês perguntaram lá para a vovó. A vovó morava na cidade de Campinas, São Paulo. E onde ela mora agora? Ela mudou para Mogi Guaçu. Então, vocês vão escolher uma cor para a vovó. Aí, vocês vão pegar lá no mapa de vocês e vão pedir ajuda para a mamãe para achar aqui no mapa onde está, onde ela morava e para onde ela foi. Aí, eu usei a cor amarela, então eu vou vir aqui na legenda, vou pintar a minha seta de amarelo e vou escrever Campinas, que é onde ela morava. Aí, eu vou pintar aqui também de amarelo, porque eu estou falando da mesma pessoa, e eu vou escrever que ela mudou para Mogi Guaçu. Um exemplo agora, ó, por exemplo, eu morava lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, e eu mudei lá para a Bahia, então vai riscar lá na Bahia. A vovó saiu daqui, foi morar na Bahia, é só exemplo. Aí usei a cor verde, só não pode usar azul no mapa, porque o azul representa os rios, os mares, os oceanos, só não pode usar azul. Aí vai pintar aqui e vai escrever. Ela morava no Rio Grande do Sul e mudou para a Bahia. Se ficar complicado, se não conseguir entender, pode estar me chamando que a tia vai tentando ajudar vocês. Mas quem está em casa com a ajuda da mamãe vai dar certo. Tá bom? Um grande beijo, façam direitinho a lição de casa. Até amanhã.